Hoje é dia de falar de aporofobia. É isso mesmo, um termo, conceito que está sendo bastante utilizado. Na verdade, ele existe e é importante que a gente saiba para a vida e também que você pode citar, falar de um possível tema de redação que caia sobre desigualdades sociais, alguma coisa relacionada a isso, aporofobia, arquitetura hostil, por exemplo. Está tudo relacionado, tá bom? Então, vou passar aqui para vocês um PDFzão, vou deixar aqui na descrição, tá? Como eu sempre tenho feito, eu deixo na descrição para vocês baixarem, que ele está bem simples, mas está bem completinho. Simples no sentido didático que eu falo. E vamos lá então, sem mais delongas, começar a nossa aula. Só tomar aquele café. Embora que eu gosto mesmo é de fazer isso, de lecionar. Vamos embora. Primeiro a gente vai trabalhar com o conceito, tá? A etimologia, que é da onde vem o termo aporofobia. E do grego, aporos significa pobre, não é difícil de entender, e fobia significa aversão, medo. Então, aversão a pobre. Então, em linhas gerais, aporofobia, medo, aversão ou quero distância do pobre. É isso que é aporofobia, tá bom? Tudo bem, então a gente já entendeu. Etimologicamente é bem tranquilo, na verdade não tem nada de complicado aqui. O conceito é um conceito bem utilizado na atualidade, vocês devem perceber isso. A porofobia existe desde o mundo grego, sabe? Exclusão de pobres, essa aversão a pessoas pobres, desde o mundo grego, não, desde o mundo antigo, né? Desde a antiguidade, nem clássica, a antiguidade oriental, que a gente chama, né? Já desde muito tempo existe essa aporofobia. Agora, o termo utilizado, essa versão, a pobre, ela o conceito aporofobia, o nome, né? É utilizado a partir do século XXI, tá bom? Então, a primeira vez que a gente vê sendo utilizado mesmo é através de uma filósofa espanhola chamada Adélia Cortina Ortiz. Ela faz um estudo sobre democracia e ela relata que a porofobia é incompatível com as democracias que a gente vive. Principalmente ela fala, inclusive, das democracias liberais, que na democracia é preciso cuidar, como você fala em democracia, você está falando de participação, demos, que vem do povo, vem de todos. Você não deve ter uma aversão à pobreza, aversão aos pobres, certo? Então, até mesmo nas democracias liberais, tá bom? Então, que as democracias, por exemplo, têm excluído grande parte da população, das minorias, das pessoas pobres. Isso não deveria acontecer, já que no conceito democrático você tem uma questão total do povo, certo? E aí, gente, vamos aqui para o segundo, a gente começa a dar os exemplos. Então, assim, é nos exemplos que a gente consegue entender melhor a aporofobia. Acho que já deu para entender, mas por que eu falo nos exemplos? Porque a gente tem o hábito de achar que a aporofobia só existe em um sentido, por exemplo, na arquitetura hostil. Ela é mais do que isso, tá bom? Então, ela pode ser realizada de forma individual. Você, por exemplo, dono de uma loja, por exemplo, você vai lá, daqui a pouco eu mostro umas imagens para vocês, coloca grades na porta da sua loja para evitar com que pessoas em situação de rua durmam lá. E acho que é até interessante trabalhar com isso, porque eu fiz ontem um vídeo pequenininho, que na verdade ele era um Reels pro Instagram e um TikTok também. Aqui no YouTube ele só aceita um short a partir de até 1 minuto. Aí eu falei, deu 1 minuto e meio por ali, mas eu quero colocar no YouTube também porque é um conceito importante. Pessoas em situação de rua, tá? O que a gente está falando em pessoas? Eu vou falar aqui de novo porque acho que é importante. E aí, e aí vocês podem debater aí. Por que a gente fala em pessoas em situação de rua e não moradores em situação de rua e nem moradores em situação de rua? Quando você fala em moradores, vocês estão falando que a rua é a morada. E a rua não é morada de ninguém. Está garantido pela Constituição. Está garantido não, está estabelecido pela Constituição, mas isso não está garantido na prática, né? Que é dever da lei brasileira, do Estado brasileiro, garantir moradia digna para as pessoas.
A rua não é moradia. Então, quando você fala assim, morador de rua, você está falando que é uma situação definitiva. Ele mora na rua. Quando você fala em morador em situação de rua, você ainda está utilizando o conceito de morador. Ele mora numa situação de rua, mas ele não é morador daquela rua. Ele não deve ser. Então, por quê? Pessoa em situação de rua. Essa pessoa está na situação de rua, mas não significa que ela seja uma moradora definitiva naquela rua. Sabe? Não é uma moradora ali naquela rua. Ela é uma pessoa que está numa situação de rua. Muitos de vocês questionaram, tanto em todas as redes aqui no YouTube, no Instagram. No Instagram, por exemplo, tem um bate-papo tremendo lá. É que eu tenho a oportunidade, inclusive, de falar em vídeo, porque sempre vai ter alguém utilizando um exemplo, que é um exemplo que ele viu, ou alguns que ele viu, mas que não reflete toda a realidade, que é eu conheço gente que não quer sair da rua, porque oferecem abrigos para aquela pessoa, e ao oferecer abrigo para aquela pessoa, ela não quer. A assistência social vai lá e ela não quer. Outra coisa, a gente não está falando de abrigo, porque no abrigo tem que seguir horário. A gente não está falando em abrigo, a gente está falando de moradia. O abrigo também não é a moradia definitiva. Quando a gente está falando de moradia, a gente está falando de moradia digna, seja alugado ou particular, não interessa. Seja cedida por alguém, mas o abrigo não é a moradia. Então não é isso. Quando ela recusa o abrigo, ela recusa por uma série de motivos, tá? E aí não dá para definir quais são esses motivos, assim, um só especificamente, mas pode ser por causa de seguir horários mesmo, por conta de não gostar daquele lugar. Tem lugares, inclusive, que você tem abrigos lotados, e aí essa pessoa não pode ir porque você já tem abrigos lotados. Então você tem várias questões. Aí as pessoas falam, elas querem morar na rua. Não é possível que a gente pense que todo mundo quer uma situação de desigualdade social no Brasil. Estou falando em pessoas humildes, pessoas pobres, pessoas trabalhadoras. Não precisa ser pessoa em situação de rua, mas você não quer desigualdade, você quer? Eu não quero desigualdade. Então, quando a gente fala assim, ninguém quer essa situação, você acha, mas ele quer viver na rua, já oferecer para levar para a família. Você sabe qual que é a situação da família? Eu também já conheci gente que saiu de casa, conheci assim mesmo, assim, saiu de casa, não quis mais voltar, virou pessoa em situação de rua e nunca mais quis saber. Mas você sabe qual que era a situação da família? Agora eu te falo, essas pessoas, elas gostam da situação de desigualdade social que o país vive? Não. Se ela pudesse escolher viver na rua ou ficar em situação de rua, na verdade, ou viver em uma casa, você acha que ela vai escolher o quê? Ah, mas é porque eu já vi que não quis. Você já sabe da situação dela? Então a gente não pode falar. Agora, ninguém gosta de desigualdades sociais. Quer dizer, tem gente que gosta, mas a gente não são poucos, né? Mas deu para entender? Deu para entender? Porque a gente pega, às vezes, um exemplo. Eu vi uma pessoa que não quis ir para o abrigo. A gente não está falando do abrigo, a gente está falando sobre uma questão de desigualdade, de ter moradia digna para as pessoas. Por isso que a gente fala pessoas em situação de rua. Acho que está mais do que claro isso aqui, tá bom? Está mais do que claro. Por que mudar o conceito? Tem um outro questionamento que eu acho que eu quero falar aqui, dentro dessa aula, porque isso aqui engloba tudo. Tem um outro conceito. Por que falar? Também teve gente que, inclusive gente com ofensa, né? Ofensa a minha pessoa. Falando assim que teve um no TikTok que falou assim, você falar em tempo que você gastou para fazer esse vídeo, que foi o TikTok lá, você podia estar ajudando alguém. É impressionante esse tipo de argumento. Pessoas, quando você fala pessoas em situação de rua, eu falo assim, isso não vai mudar nada. Isso não vai, de fato não vai mudar. Começar a falar, todo mundo falar pessoas em situação de rua, não vai tirar as pessoas em situação de rua. Isso definitivamente não vai tirar. Mas acho que é importante destacar que falar pessoas em situação de rua é através da consciência. Você não fala da boca para fora e ninguém está te proibindo de falar de outro jeito. Você pode continuar falando morador de rua ou morador em situação de rua.
Agora, quando você está falando em pessoa de situação de rua, você não está sendo obrigado. Significa que você passa a ter uma consciência dessa situação. E a partir da consciência se transforma a sociedade. É só a partir da consciência que a sociedade passa a ser transformada. Então não adianta, por exemplo, eu continuar falando morador de rua, eu não quero falar pessoa porque eu não acho que é assim. Tal. Então você entende basicamente que você está naturalizando que o morador de rua é uma posição definitiva. Não é a partir do momento que você passa a usar, é utilizar o conceito com consciência, significa que você está criando uma consciência social que passa a ser coletiva com outras pessoas para transformar essa realidade, não normalizar, não aceitar. Isso reflete em quê? Reflete em processo eleitoral, reflete em representantes na Casa Legislativa, políticas públicas, a partir da consciência se transforma. É basicamente isso. Entendeu? Então não é eu utilizar agora pessoas em situação de rua que vai começar a assumir pessoas em situação de rua e vão achar moradia. Não é isso. Mas é a partir do processo de consciência coletiva. Espero que vocês tenham entendido. Para quem viu o Reels ali e veio aqui, tá? É só para explicar também que ofensas não serão ignoradas, tá bom? Então tá, então a gente falou do ponto de vista agora, falando disso, e falamos também do ponto de vista que pode ser individual, da aporofobia. De utilizar de uma arquitetura hostil, grades, rochas, nos locais onde, por exemplo, na frente de fachadas de lojas, e por aí vai. Aqui em São Paulo a gente vê de monte, no Brasil inteiro a gente vê de monte. Né? Inclusive já fotografei, é de fato um absurdo, tá? Vamos lá. Também pode existir a aporofobia de forma institucional. Na verdade, é o que mais existe de forma institucional, que é feita através de políticas públicas que excluem as pessoas em situação de rua. Excluem, na verdade, os pobres. Não é só pessoas em situação de rua, né? Então, por exemplo, através de leis. Mas leis, decretos ou medidas governamentais. Então, por exemplo, descaso do Estado, a Prefeitura de São Paulo, o governo do Estado de São Paulo com a Cracolândia aqui em São Paulo. Aquilo é uma posição de aporofobia, de excluir os pobres. Falando assim, mas espera aí, ali tem gente que quer ficar. Espera aí, o Estado deveria garantir minimamente, ali é uma relação, ali é uma condição de saúde pública, a Cracolândia. Deveria minimamente garantir tratamento para as pessoas. E o que o Estado faz? O Estado maqueia a situação, ora troca, ora entra em conflito, por exemplo, com traficantes para trocar a região da Cracolândia, depois sempre volta para o mesmo lugar. Já aconteceu do Estado varrer a Cracolândia e levar o pessoal para o interior do Estado, mas depois volta todo mundo, em vez de você tentar trabalhar com a questão das drogas, a questão de saúde pública. Então, são medidas que levam à aporofobia. Vamos lá. Muros erguidos nas avenidas das principais cidades, como aconteceu, por exemplo, na Copa do Mundo de 2014, nas Olimpíadas do Rio de 2016, onde você tinha, por exemplo, uma periferia, uma favela, e aí o Brasil ia encher de turista. O que eles fizeram? Eles ergueram muros para esconder a pobreza. Você não tenta erradicar a pobreza, você esconde ela, você tem aversão à pobreza. Então, essa é uma medida institucional de aporofobia, uma política pública de aporofobia. Esconde, vocês lembram disso? Que no Rio de Janeiro colocaram uns muros para esconder favela, isso aconteceu no Brasil inteiro. Colocar a arquitetura hostil em prática como rochas, além do que a gente falou das grades, rochas debaixo de pontes e viadutos para pessoas em situação de rua não dormirem, né? Então são políticas aí higienistas, né? Que tentam higienizar etnicamente, inclusive entra questões racistas também, etnicamente essa sociedade, essa cultura, compreenderam? Então visa a eliminação das minorias, você tem a aversão à pobreza. Eu lembro que em 2014, na Copa, isso bombou, essa questão de colocar rochas pontiagudas debaixo das pontes e viadutos.
em Belo Horizonte, eu morava em Belo Horizonte, em uma época a gente fez um mutirão para retirar isso debaixo das pontes dos viadutos, porque queria esconder a pobreza do Brasil por os turistas que estavam vindo para cá, certo? Uma outra medida que é feita através de uma lei, e agora é recente, e parece que há quem diga que deu uma recuada e tal, mas até onde você sabe não, é a PL da Fome, né? Foi apelidada de PL da Fome, que é a PL 445 de 2023. Uma tentativa de aprovação, uma aprovação na Câmara dos Vereadores Municipal aqui em São Paulo, que é um projeto de lei do vereador Rubinho Nunes, do União, que estabelece, foi aprovado no primeiro turno, tá? No dia 26/6/2024, então no mês passado, se você estiver vendo esse vídeo, essa aula quando ela está saindo, que exigiu condições mais acima do necessário para doação de alimentos para as pessoas em situação de rua. Acima do necessário. Por exemplo, você tem que erguer tenda, guardanapo, cadastro de pessoas em situação de rua, entre outros. Tudo para dificultar a doação. A grosso modo, você não pode ir lá pegar, por exemplo, você vê uma família em situação de rua, certo? Você vai lá, pega 5 pessoas, você vê aquela família, 5 pessoas em situação de rua. Você vai lá, compra 5 marmitinhas, dá para eles. A grosso modo, através dessa lei, você não pode fazer isso. Estão passando fome ali naquele momento. Você tem que erguer uma tenda, fazer cadastro das pessoas. O Rubinho Nunes falou que é para poder organizar as ONGs. Na verdade, está querendo excluir as ONGs que fazem esse tipo de trabalho, que é importante, tá? Que a gente não está desmerecendo o trabalho de ninguém. Então, assim, você burocratiza excessivamente o processo para poder evitar o acesso. Isso é uma lei aporofóbica. É uma lei aporofóbica. Ela exclui as pessoas, porque, olha, eu estou vendo lá 5 pessoas em situação de rua, uma família. Eu quero comprar 5 marmitas e entregar para eles. Eu não vou poder. E se eu fizer isso, eu pago uma multa pesada. Vocês compreenderam? Então, por isso que ganhou esse apelido de PL da Fome, porque inibe as pessoas de fazerem a doação para as pessoas em situação de rua necessitadas. Então, a porofobia não se faz só através da arquitetura hostil. Se faz através de medidas também, de políticas públicas excludentes. É isso que eu quero passar para vocês. E aqui, para a gente fechar, algumas imagens, como eu falei para vocês, em fachadas de lojas e prédios públicos. Imagina só você ter uma escada com quase pregos, não são pregos, né? São barras de ferro para evitar com que as pessoas sentem ou deitem ali. Olha essa aqui da loja, que absurdo, para evitar com que as pessoas deitem aqui em situação de rua. Olha essa calçada, esse passeio. E olha essa embaixo da ponte, embaixo do viaduto, essas rochas aqui, que essas não são pontiagudas, mas são pesadas. Essa pessoa que vocês estão vendo aqui é uma das pessoas que mais denuncia a porofobia no Brasil, que é o padre Júlio Lancelotti, aqui em São Paulo. E por conta dessas denúncias, ele acaba sendo vítima de perseguição, certo? Ameaças, inclusive, vítima de fake news em cima dele também. Mas aqui eu estou mostrando alguns exemplos de arquitetura hostil. A gente está até conversando com a Marília, com o Moção, como ela é arquiteta, ela é urbanista, né? Muito mais que arquiteta e designer, para ela também fazer uma aula para você sobre arquitetura hostil, porque eu acho que isso aí é um tema muito importante. Se vocês quiserem, ela ficou bem animada com isso também, tá bom? Então é isso, gente. Espero que vocês tenham curtido, espero que vocês tenham gostado da aula, espero que vocês tenham entendido, espero que tenha ficado muito claro para vocês as concepções, os conceitos que eu passei, que eu acho que isso é muito importante, não só para fazer a prova, mas para a gente entender a nossa sociedade também, tá bom? Você pode concordar ou discordar, sempre com muito respeito, a gente nunca falta com respeito aqui, tá bom? Vou ficando por aqui, eu amo vocês, é de todo o coração do mundo, um grande beijo, fui!